aqui de volta. Devem ser 7, 8 horas da manhã e vocês assistindo a videoaula, né? Mas assim, eu acho que vocês devem estar no Brasil e Caladão deve estar no Japão, porque olha como tá 7, 8 horas da manhã aqui na comarca dos Calados, tudo escurinho. Olha só. Será mesmo que Caladão tá no Brasil? Ou Caladão tá do outro lado do mundo? Mas isso não interessa. É hora de correção. Acompanha, Igaraçu. Alô, Igaraçu. Alô, comarca de Duarte Coelho. Caladão, direto da comarca dos Calados, para mais uma videoaula de história aqui para o Colégio AMEC. Vem aqui pertinho. Acompanhe, Igaraçu. Hoje é dia de correção. Lembra aquela atividade lá do caderno do livro que Caladão deixou? Hoje é dia de corrigir, então vem comigo. Bom, galerinha, a correção do exercício, ela é bastante importante, porque assim, embora estejamos distante, eu aqui na minha casa, eu na comarca dos Calados e vocês na casa de vocês, na comarca de vocês, não estamos tão próximos. Logo, essa parte da correção, ela se faz muito necessária. Vocês lembram como é que trabalhávamos na sala de aula? Passávamos o assunto, explicávamos, depois Caladão colocava o exercício do caderno, o exercício do livro, e depois a gente vinha com a correção coletiva. Aqueles alunos que acertavam, ok, Caladão passava o visto. Aqueles alunos que não acertavam teriam que colocar uma resposta nova. Então, isso aí é muito importante, essa parte da correção do exercício. Então, neste sentido, se faz necessário a gente comentar uma questão por uma, para depois fazer um fechamento lá mais ao final do vídeo. Então, abra aí o caderno, abra aí o livro, abra aquela anotação, abra as devoluções que o Caladão deu e vamos lá fazer toda essa parte de correção. Tranquilo? Então, vamos para a primeira questão. Durante o vídeo que ele fala, a questão é a videoaula, trabalhamos também as diferenças entre os pensamentos humanistas da Idade Moderna e os pensamentos medievais a respeito de Deus. Quais as ideias existiam durante a Idade Média e quais mudanças os estudiosos humanistas promoveram na Idade Moderna a partir da figura de Deus? Vocês lembram que nessa primeira questão, como também na videoaula, nós tivemos uma preocupação muito grande, Caladão teve uma preocupação muito grande para levar para vocês uma diferenciação de ideias a respeito de Deus. Um Deus que existia na Idade Média e um Deus que existia na Idade Moderna. Você diz, Caladão, e Deus existia no local, existia no outro, existiu no tempo, e no outro tempo existiu outro Deus? Não. Quando eu falo um Deus que existia no mundo medieval e um Deus que existia na Idade Moderna, eu não estou falando de Deus propriamente dito, mas de uma ideia de Deus que as pessoas tinham no momento histórico da Idade Média e no momento histórico da Idade Moderna. E é sobre isso que nós vamos falar nessa questão aí. Quando ele diz a respeito de Deus, quais ideias existiam durante a Idade Média? É a primeira pergunta. Bom, gente, durante a Idade Média, a figura de Deus era promovida a partir da Igreja Católica, como também na Idade Moderna, sendo que durante a Idade Média, que é a chamada Idade das Trevas, as pessoas não tinham coragem de combater os preceitos e os conceitos da Igreja Católica, porque a Igreja Católica era a maior senhora feudal, era dona de todas as terras, como vocês aprenderam no final do 6º ano para o início do 7º ano. A Igreja Católica, como a figura que mais falava de Deus, ela então dava poderes ao senhor feudal, que era o camarada, a pessoa que regia tudo dentro do feudo, para dizer aos seus servos que era representante de Deus aqui na terra. Então veja só, o homem que era servo, aquela família que era serva daquele senhor feudal, ela tinha na igreja a sua fonte absoluta de sabedoria. Se a igreja falava que o seu feudal era um representante de Deus, e se o seu feudal também auto se reconhecia representante de Deus, logo os servos faziam tudo que o seu feudal
falava. Muitas vezes eles passavam sede, eles passavam fome e eles passavam privações. Por que eles passavam isso? Porque o seu feudal não dava comida em quantidade, não dava água em quantidade e deixava as pessoas à mercê. Logo, muitas dessas pessoas começaram a perceber que o Deus que o seu feudal representava era um Deus injusto, não era um Deus de bondade e de misericórdia. Beleza? Isso aí é uma parte, é a visão de Deus de acordo com a Idade Média. Agora vem, quais mudanças os estudiosos humanistas promoveram na Idade Moderna a partir da figura de Deus? Os humanistas, muitos pensam que eles romperam totalmente com a figura de Deus. Não. Existiam humanistas que acreditavam em Deus e existiam humanistas que não acreditavam em Deus. Aqueles que acreditavam que eram cristãos, eles começaram a fomentar na cabeça das pessoas, já na Idade Média, um sentimento de razão muito maior. Ou seja, você tem razão, você tem entendimento e você pode buscar compreender a figura de Deus melhor. Ou seja, não precisa que a igreja diga para você como é Deus. Você, diante do seu pensamento, diante da sua razão, pode compreender quem é Deus. Então as pessoas munidas disso aí começaram também a combater a ideia de Deus injusto e injusto, perdão, e impiedoso que a Igreja Católica dizia. É por isso que fala que o Deus na Idade Moderna, ele era mais justo, ele era mais piedoso, porque as pessoas romperam com aquele conceito de Deus antigo. O Deus na Idade Média, ele estava presente na vida da sociedade, mas a sociedade sabia que durante a Idade Moderna, o Deus que ia se apresentar ali era um Deus baseado na razão e não na forçação de barra que a Igreja Católica dizia. Foi igual aquela relação que eu fiz lá no vídeo. É como se fosse assim, a relação entre geocentrismo, que nós vamos ver mais para frente, entre teocentrismo e antropocentrismo. Na Idade Média, vigorou muito o teocentrismo, ou seja, Deus comandando todas as ações da sociedade. Já na Idade Moderna, com os pensamentos humanistas, passou a vigorar o antropocentrismo, o homem como centro do universo. Deus existe, mas o homem ele é capaz de entender Deus e agir por conta própria quando se fala em toda essa conjuntura religiosa. Basicamente, essa é a discussão da primeira questão que vocês precisam ficar antenados com relação a isso aí. Nessa primeira questão é simples. É para você trazer uma ideia de Deus baseada na Idade Medieval e uma ideia de Deus trazida pelos humanistas. Durante a Idade Média, o Deus que era trazido para a sociedade era um Deus baseado na igreja, era um Deus baseado na história dos senhores feudais. E os senhores feudais eram maldosos, os senhores feudais eles eram impiedosos, tá bom? Com relação às pessoas daquele momento. Já os humanistas promoviam um Deus mais baseado na razão, que é isso que nós discutimos em toda essa questão. Veja aqui uma resposta, um conceito bem básico para você colocar no seu caderno se você errou ou simplesmente se você deixou essa questão em branco. Vamos à leitura. Durante a Idade Média, o seu feudal, com o apoio da igreja, é o que eu falei, se auto-reconhecia representante de Deus na terra, e sendo assim, teria todos os privilégios sobre os servos, fazendo-os passar fome, sede e privações. Os humanistas romperam com essa ideia de Deus injusto e impiedoso. Eles fomentavam entre as pessoas um entendimento de Deus a partir da razão, no qual a figura tinha mais bondade e justiça, desde que os homens buscassem isso. Então é um conceito bem bacana, uma resposta bem bacana para a primeira questão aí da atividade. Observe aqui essa figura de Deus
do Deus, não, essa figura do seu feudal durante a Idade Média. Nota-se o seu feudal, ele ali sentado na cadeira dele e as pessoas mais pobres aos arredores, né, do lado dele, em frente e atrás, fazendo tudo que ele mandasse, mesmo porque todo mundo acreditava que o seu feudal era o representante de Deus. E sendo assim, todos tinham que trabalhar diante da vontade do Senhor feudal. Compreendido, galera? Vamos para a segunda questão. Quem criou o geocentrismo e quais argumentos foram usados para fundamentar essa teoria? Vocês sabem que durante o estudo do humanismo, como nós trouxemos na videoaula, dois conceitos eles entravam em rota de colisão. Eles, geocentrismo e heliocentrismo. O geocentrismo era o conceito que dizia que a Terra era o centro do universo. A Terra ficava no centro e os demais planetas e o Sol giravam em torno da Terra. E nós sabemos que não é assim. O centro é o Sol e a Terra que gira em torno dele. Mas a palavra, esse conceito de geocentrismo, observe bem. Geo vem de terra, centrismo vem de centro, ou seja, a Terra como centro do universo. Esse é o conceito principal de geocentrismo, o conceito mais básico, o conceito mais didático possível. Agora vem a segunda pergunta. Quais argumentos foram usados para fundamentar essa teoria? Aí você diz, ô Caladão, eu já sei o que é geocentrismo, é a Terra como centro do universo. A pergunta diz aqui, quem criou o geocentrismo? Foi a figura do filósofo Ptolomeu. Então, Ptolomeu, ele que criou esse geocentrismo. Agora, a segunda pergunta, na verdade, a terceira pergunta é, quais argumentos foram usados por Ptolomeu para fundamentar essa teoria? Ptolomeu, ele se aproveitava de achados em livros religiosos, sobretudo a Bíblia. Segundo Ptolomeu, a Bíblia trazia vários trechos que provavam que a Terra era o centro do universo e os demais astros que giravam em torno dela. Ou seja, Ptolomeu pegou um argumento religioso para comprovar uma teoria científica, o que não deu muito certo com o passar dos anos. Então, na segunda questão, quem criou o geocentrismo? Ptolomeu. O que é o geocentrismo? A Terra como centro do universo. Quais argumentos foram usados para fundamentar essa teoria? Argumentos baseados na Bíblia, interpretações tiradas da Bíblia, que muitas vezes você lê um trecho na Bíblia, muitas vezes buscamos compreender aquilo que a gente entende, aquilo que a gente quer, e nem sempre é a verdade. Então vamos à resposta. Ptolomeu usou possíveis interpretações da Bíblia para justificar a sua teoria. Essa aí é a resposta da segunda questão. Então, se você acertou, parabéns, perfeito, show de bola, joinha. Se você acertou uma parte só, então corrige. Se você não acertou, deixou em branco, cuida aí para corrigir, fazer tudo direitinho, deixar tudo prontinho. Tranquilo? Vamos para a terceira. A figura de Ptolomeu tá aí, esse velhinho com a cara tão bondoso, tá bom? Que essa barba ainda tá maior do que a de Caladão. Essa é a figura do Ptolomeu. Foi justamente esse camarada que disse que a Terra e que era o centro do universo e o Sol girava em torno da Terra. Veja que coisa mais curiosa. E essa aí é a teoria dele. Você nota a Terra no centro e esse círculo aí é justamente a órbita do Sol e dos demais planetas girando em torno da Terra. É uma teoria praticamente baseada toda ela em religião, e religião muitas vezes não serve para explicar a ciência, como também a ciência não serve para explicar a religião. É por isso que tem muito embate entre essas duas áreas. Tranquilo? Vamos para a terceira questão. Sobre o heliocentrismo, responda. Veja, a segunda questão falava sobre o geocentrismo. A terceira questão fala do heliocentrismo. O heliocentrismo é justamente o contrário. Se lá no geocentrismo dizia que a Terra era o centro do universo, o heliocentrismo já diz que o Sol é o centro e a Terra e os demais planetas giram em torno dele. Essa visão é mais científica, é a visão que vigora nos dias de hoje. Observe,
Quem criou essa teoria do heliocentrismo, essa teoria heliocêntrica? Quem criou foi um camarada chamado Nicolau Copérnico. Geocentrismo, quem criou foi Ptolomeu. Heliocentrismo foi Nicolau Copérnico. Cite os fenômenos naturais que comprovam essa teoria. Se no geocentrismo ele era baseado na Bíblia, aqui existem fenômenos naturais que comprovam que o Sol é que fica parado e a Terra se movimenta. Existem dois fenômenos bastante interessantes que eu trouxe no vídeo para vocês, comentei até de forma ilustrativa e está bastante presente no cotidiano. Primeiro, as 4 estações do ano, verão, outono, inverno e primavera, só acontece porque é a Terra que gira em torno do Sol, é o movimento de translação, e os dias e noites que nós temos, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, que é chamado de rotação. Então, os fenômenos naturais que comprovam o heliocentrismo é translação e rotação, como vocês aprenderam lá em geografia com a professora Diana. E a letra C. Além do criador, outros cientistas também defenderam o heliocentrismo. Sítios. Além de Copérnico, Isaac Newton e Galileu Galilei também defenderam a teoria heliocêntrica. Vamos ver aqui. Letra A, Nicolau Copérnico. Letra B, rotação e translação. E letra C, Galileu Galilei e Isaac Newton. Mais uma vez eu repito, se acertou, show de bola, vocês são feras demais. E eu sei que eu pude acompanhar, a grande maioria acertou, mas teve uns ou outros ainda que deu aquela escorregada, então vamos consertar isso aí para a gente avançar, tá certo? Então a resposta está aí de amarelo para quem não fez ou para quem errou. Vamos ver a figura ilustrativa dessa questão aí. Ó, heliocentrismo. Veja como agora o Sol está no centro e tem esse círculo e a Terra girando em torno dele. Observe como essa imagem que apareceu agora é diferente da anterior. Na anterior, a Terra estava no centro. Geocentrismo. Nessa figura agora, o Sol é que está no centro. Heliocentrismo. Mais uma figura. Processo de translação e rotação. É justamente o fenômeno que comprova a teoria heliocêntrica, e agora os camaradas que comprovaram essa teoria. Essa primeira imagem aí é justamente o Nicolau Copérnico, essa segunda imagem que acaba de aparecer é de Isaac Newton, e essa terceira imagem aí é justamente de Galileu Galilei. Essa trinca de camaradas foram aqueles que bateram o martelo e disseram que, cientificamente comprovado, o heliocentrismo é muito mais verdadeiro do que o geocentrismo, porque o heliocentrismo baseado na ciência e o geocentrismo baseado na religião. Tranquilo? Foi essas 3 questões aí que nós trabalhamos do caderno. Agora vamos entrar nas questões que trabalhamos do livro. Tchau, tchau! Bom, vamos agora, galerinha, para a correção comentada do exercício do livro. Se faz necessário eu trazer logo um comentário para vocês. Observe, a página do livro é a 298 e 299 do capítulo 4. Algumas pessoas se confundiram e mandaram para mim a do capítulo 3. Aí você pergunta assim, Caladão, na sala de aula nós estudamos o capítulo 1 e nós estudamos o capítulo 2. Quando tudo parou, você ia entrar no 3. E por que nas aulas virtuais, nas videoaulas, você começou a partir do 4? Bom, gente, didaticamente falando, eu achei por melhor fazer uma alteração no sumário do livro, porque nós estávamos estudando as grandes navegações, dando foco à Europa. Eu resolvi, então, pegar as grandes navegações, passar ela, como vocês viram durante essa primeira unidade no início, e seguir no humanismo, para a gente mostrar a transição entre o pensamento medieval, que vem antes das grandes navegações, e um pensamento mais humanista, renascentista, que vem depois das grandes navegações. Eu não quis perder esse elo de ligação aí. Por isso que eu inverti o capítulo 4 com o capítulo 3. Mas não se preocupe, no momento oportuno eu volto para o capítulo 3 para a gente falar também dos povos pré-colombianos.
Não, eu não pulei um capítulo, eu apenas alterei a ordem dele diante da disciplina para melhor efeito didático, para melhor compreensão de assuntos, do assunto para vocês. O professor tem essa liberdade, mas não se preocupe que o capítulo 3 vai voltar no momento mais oportuno. Beleza? Caladão sempre com vocês, sempre juntinho e tirando essas dúvidas menores aí, esses pormenores que aparecem. Tranquilo? Então vamos lá. 298 e 299 do capítulo 4. Observem, tem essa figura aí do livro, essa imagem do livro, e também tem essa segunda imagem do livro. Ô Caladão, essa tarja verde que tá aí é o quê? Por que tá essa tarja verde na frente? Lembre-se, meu livro é do professor. Se eu colocar aqui as respostas, se eu colocar a foto dele, que isso é a foto do meu livro, e não colocar essa tarja, vocês vão ver a resposta. E não é para isso que a correção é feita. A correção é feita para a gente trabalhar as questões da melhor maneira possível. Tá bom? Eu quero lembrar também que não foi 100% dos alunos. A maioria dos alunos entenderam que nós estávamos trabalhando o capítulo 4 e não o capítulo 3. Então, quem fez o capítulo 3 aí se confundiu um pouco essa situação. Então, a partir de agora, vai deixar o capítulo 3 guardadinho, que vocês vão pegar o livro dos senhores, abrir na página 298, abrir o livro na página 298 do capítulo 4 e iniciar a correção com caladão também desse trecho. Então vamos lá. Quem eram os humanistas e que ideias eles defendiam? Essa é a primeira questão que tem na página 298. Os humanistas, gente, eram aqueles estudiosos da Idade Moderna. Os humanistas, eles vieram após o período medieval. Eles vieram com outra proposta, uma proposta baseada na razão e não somente nos mitos e dogmas religiosos, como a gente já explicou. Escutar 100% a igreja, seguir todos os dogmas religiosos, isso era a prática do mundo medieval, da Idade Média. Os humanistas eram homens da Idade Moderna, estudiosos da Idade Moderna. Então, assim, eles romperam com esse pensamento oriundo da Idade Média. Então, aqui, a primeira questão, repetindo. Quem eram os humanistas e que ideias eles defendiam? Os humanistas, né, foram os estudiosos da Idade Moderna que romperam com os pensamentos da Idade Média, e as principais ideias que eles traziam era justamente o que justificava os seus nomes, justificava o conceito de humanista. Eles defendiam a ideia que as pessoas deveriam estudar disciplinas ligadas à humanidade, como geografia, como história, como filosofia, como poesia, como arte. Então essas disciplinas, essas ciências ligadas à humanidade era defendida pelos humanistas. Daí a palavra humanistas, que vem de pessoas que defendem as ciências ligadas à humanidade. Então coloquem aí essa resposta, beleza? Segundo, marque um X na alternativa que apresenta o complemento correto da frase abaixo. Depois preencha a lacuna da frase com um complemento que você escolheu. Os humanistas propunham uma retomada dos estudos. Aí tem em cima, da cultura clássico greco-romana ou da cultura dos antigos egípcios. Os humanistas, eles queriam retomar a cultura greco-romana, porque segundo os humanistas, a cultura greco-romana foi baseada em artes e foi baseada na criatividade, foi baseada em ciências da humanidade, e era justamente por isso que eles queriam retomar esse pensamento clássico da cultura greco-romana. Então a segunda questão já está respondida, é a letrinha A, vamos dizer assim. Você vai marcar o X da cultura greco-romana e vai completar aí a lacuna que está faltando. Beleza? A terceira, observe a imagem a seguir e responda as questões. Qual teoria está representada na imagem A e qual teoria está representada na imagem B? Essa questão terceira do livro também é uma questão que nós respondemos, acabamos de comentar no caderno. Essa questão do lado esquerdo, que eles chamam de letra A,
Tá claro para vocês, a Terra como centro do universo. Então, geocentrismo. Essa figura do lado direito, onde tem o Sol no centro do universo, então está claro para vocês, é heliocentrismo. Letra A, geocentrismo. Letra B, heliocentrismo. Tranquilo? Então vamos para a letra B do terceiro quesito. Explique a teoria representada na imagem A e a representada na imagem B. Bom, a letra A do terceiro ela só quer os nomes: geocentrismo e heliocentrismo. A letra B quer a explicação do que é geocentrismo e do que é heliocentrismo. Mais uma vez eu repito, a gente respondeu isso no caderno e estamos retomando também no livro. Geocentrismo, a palavra geo vem de terra e centrismo vem de centro. Então, a Terra no centro do universo. Quem criou? Ptolomeu. Baseado em quê? Em argumentos religiosos. O heliocentrismo, esse hélio vem de sol e o centrismo vem de centro. Quer dizer, o Sol no centro do universo. Quem criou? Nicolau Copérnico. Ok? E quais argumentos comprovam essa teoria? Que o Sol é que é o centro. Justamente os fenômenos de translação e o fenômeno de rotação. Aí você pergunta, Caladão, foi só Copérnico que fundamentou o heliocentrismo? Não. Na videoaula, como também na primeira parte da correção, nós ficamos sabendo que além de Copérnico, Isaac Newton e Galileu Galilei também fundamentaram o heliocentrismo, que é o que vigora ainda hoje. A quarta questão, gente, aí é muito pessoal, era para você trazer uma invenção, dar o nome a ela e depois explicar a sua utilidade. Então, basicamente, a correção das páginas 298 e 299 é toda essa parte aí comentada por Caladão. Agora, Caladão vai dar uma dica importante. Veja só. Assistam a videoaula de novo, assistam a correção. Se tiver com dúvida, tá certo? Às 10 horas estarei aqui com vocês para tirar qualquer dúvida que existir. Sempre pegue o caderno, após esse vídeo de correção, pegue seu caderno ou até mesmo assista esse vídeo de correção com o seu caderno para você responder o que tiver errado e o que tiver certo, passar aquele vistozinho e ficar já comprovado que está certo. Depois que você fizer isso, pega o seu livro de história, também faz a mesma coisa. Não deixem de fazer essa correção. Ela é muito importante. Tá bem, galera? Vocês fazem assim agora. Vocês falam assim. Ô, Caladão, tá pedindo pra gente corrigir tudinho, refazer esse erro. Mas não dá tempo não, porque o vídeo é corrido e muitas vezes você dá a resposta, explica e não dá tempo pra gente copiar. O que é que faz, hein, Caladão? Não dá pra gente acompanhar o teu ritmo, não. Aí eu falo pra você assim, meu Deus do céu, aleluia, isso é Deus trabalhando, presta atenção, criatura. Se a resposta apareceu e o vídeo tá corrido, tem uma ferramenta chamada pausa. Aí você pausa, anota a questão e depois faz o vídeo correr de novo. Presta atenção, varão. Então, daqui a pouquinho, às 10 horas até meio-dia, estarei com vocês para o Tira Dúvida. Beijo do Caladão, tchau!